Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula aqui que eu trouxe vários exercícios para a gente trabalhar, tá? Eu trouxe 8 exercícios para a gente fixar bem esse tipo de assunto, fixar bem esse tipo de conteúdo, tá? Vamos lá para o exercício número 1 aqui. Um cliente deseja adquirir um veículo no valor de R$50 mil. Irá dar uma entrada no valor de 15 e financiar o resto em 9 parcelas, tá? Pagando juros de 1,5 ao mês. De quanto será o valor da parcela que o cliente pagará? Então, o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber basicamente o PMT, né? O valor da parcela. Esses 8 exemplos que eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe ele já com a resolução, tá? Para caso você tenha dúvida em casa, depois na hora que você estiver fazendo, você sempre poder consultar aqui. Tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui desse primeiro. Então, limpei tudo já, né? FREG, já limpei todos os registradores e eu vou colocar aqui 35 mil PV, né? Por que eu vou colocar 35 mil como valor presente? Olha, eu vou dar uma entrada de 15, ou seja, eu gastei 15 mil reais já. Eu não vou financiar todos os 15 mil, todos os 50 mil, perdão. O que eu financio é somente os 35, que é o que ficou faltando eu pagar. Tá? Então, 35 mil. Aí eu coloco a taxa de juros aqui de 1,5i, então 1,5i, coloco o prazo, 9 parcelas, 9N, tranquilo, e aperto aqui o PMT, eu já encontro o valor da parcela, então essa será a minha parcela. Você vê que é bem simples esse tipo de cálculo, né? Às vezes, se não tivesse a resposta aqui, talvez você ficasse um pouquinho mais confuso, mas isso aqui é para facilitar mesmo, tá? Vamos lá para o exercício de número 2. Se eu tenho 1.500 aplicados na poupança, rendendo 0,5% ao mês, e colocar R$100 todos os meses durante o período de 10 anos, 120 meses, quanto vou ter ao final? Vamos lá fazer o cálculo então. Então, primeiro passo, limpar, né? FFIM, FREG. 1.500 é meu valor presente, quer dizer, deixa eu tirar aqui 1.500 meu valor presente, PV. Quer dizer que eu já estou aplicando isso agora, 1.500, PV. Acabei de colocar esse dinheiro lá. Beleza. E depois eu vou fazendo parcelas, né? Parcelas de quantos? R$100. Então, pego aqui 100, PMT, já informo isso para a calculadora. O que eu ganho de juros é 0,5, então 0,5i. Vou ficar fazendo isso durante 120 meses, então 120N. E aí aperto o FV. Então, ó, se você ficar aplicando a poupança, você aplicou R$1.500, depois você ficou R$100 por mês, durante 10 anos, você ainda assim vai ter 19.117. Tá? Porque não é um rendimento muito elevado na poupança. Isso porque, ó, isso daqui ainda 0,5 é um rendimento elevado para os momentos atuais. Porque a poupança ela rende como, né? A poupança ela vai depender da taxa Selic. Se a Selic ela estiver acima de 8,5% ao ano, ela vai render 0,5% ao mês, mais taxa referencial. E se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano? Se ela estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela vai render como? Ela rende 70% da Selic mais taxa referencial. Tá? Então, às vezes a Selic está lá em 2%, 2,75%. Você vai pegar 70% disso, vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Vamos supor Selic é 2%. 2 enter, 70%. Eu rendo 1,4% ao ano na poupança, tá? Quando a Selic está a 2%, que é 70% da Selic. Aí a TR está quantos? Olha, atualmente a TR ela é igual a zero, tá? 0,00. Então seria 1,4% ao ano. Então isso daqui é um rendimento alto, né? A gente pensar na poupança 0,5%. Quando a Selic estiver acima de 8,5%, tudo bem, aí vai ser o rendimento dela mesmo. Exemplo de número 3 aqui. Comprei uma geladeira em 10 vezes com juros. O valor da geladeira foi de 5 mil, tá? Esse valor da geladeira. E a prestação que estou pagando é de 586,15. Qual foi o percentual de juros cobrado nessa operação? Então o exercício ele quer saber a letra I aqui, quer saber os juros que foi cobrado. O que a gente vai ter que fazer? Vamos limpar ali a calculadora, aí eu coloco 5 mil. CHS PV, por que eu estou colocando CHS? Né? Eu sempre gosto de frisar, porque é uma saída de caixa, é uma saída de recursos. Eu gastei 5 mil, tá? O valor da geladeira é esse, ok? E aí a prestação que eu estou pagando é 586,15. Vamos colocar ali, ó, 586,15 é o valor da prestação.
Se você colocasse o CHS na prestação e tirasse do PV, também daria certo, tá? O importante é você não deixar os dois iguais. E aí eu coloco 10N, que é o meu prazo, e puxo o I. Pronto, a taxa de juros que eu estou pagando, ó, na operação, tá? Então, na operação como um todo é de 3%. Exemplo 4. Um capital de 1.000 é aplicado em uma taxa composta de 2% ao mês, gerando um montante de 1.500. Qual foi o prazo da aplicação? É bem legal esse tipo de exercício. A gente procura juros, procura prazo e a gente vai treinando. Então, eu tenho lá R$1.000 que eu apliquei, e aí eu apliquei durante um determinado prazo que eu quero saber, uma taxa de 2% ao mês, e eu cheguei no final desse período aí a R$1.500, ou seja, eu tive um lucro de R$500. Qual foi o prazo? Aí o que a gente faz? 1.000 CHS PV, tá? O valor que eu apliquei, gastei esse dinheiro, né? Gastei entre aspas, tá aplicado, é uma saída de caixa. Perfeito. 2 é a minha taxa de juros, né? Ele já disse aqui ao mês. Aí eu coloco 1.500 como sendo o valor futuro, é esse valor que eu alcancei no final desse prazo, mas qual prazo? Não sei, então eu aperto a letra N, 21 períodos. Então eu tive que esperar quanto tempo? Ó? 21, o quê? Meses, dias, anos, o que foi? O que vocês acham? Mês, né? 21 meses. Por quê? Ó, a taxa está ao mês. A taxa tem sempre que ter o mesmo período do prazo. Então, se eu coloquei a taxa ao mês, eu vou ter aqui o prazo também ao mês, tá? Então, 21 meses. Exemplo 5. Quanto se deve investir hoje para poder resgatar 10.000 daqui a 5 anos a juros de 1% ao mês? Então, vamos limpar tudo FFIM, FREG. O que a questão está dizendo? Ó, quanto eu devo investir hoje, ou seja, eu quero saber o valor presente hoje para poder resgatar 10.000 daqui a 5 anos. Então, esse 10.000 é meu valor futuro. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, 10.000 CHS FV, meu valor futuro. Deixei lá. Perfeito. Juros de 1% ao mês. I, ok. Eu vou ficar durante quanto tempo? 5 anos. Aí você tem que lembrar, pô, 5 anos. Só que os juros é mensal, 1% ao mês. O que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Ou eu pego 5 e multiplico por 12, porque daí eu chego em 60 meses. Ou então eu simplesmente faço assim, né? Ó, 5G 12 vezes. Automaticamente já está inserido no N. Né? Isso aí eu já mostrei para vocês. 5G 12 vezes, pronto, 60 períodos, já coloquei lá. Já converti tudo a mês. E aí eu aperto PV. Então eu tenho que aplicar esse valor aqui, ó, R$5.504, ganhando 1% ao mês. Daqui 5 anos eu vou ter 10.000. Exemplo de número 6. Vamos colocar já a calculadora aqui, já limpar ela. FFIM, FREG. Uma loja está oferecendo uma geladeira em 3 vezes sem juros e sem entrada. Tá? Sem entrada. O valor é de R$2.100, parcelado em 3 vezes de 700. Beleza, sem juros, sem entrada, 7,1421. Considerando que uma aplicação no mercado paga 1% ao mês, se você fosse negociar com o vendedor um preço à vista, qual deveria ser o valor máximo que aceitaria pagar? Né? Então, ó, você tem R$2.100 lá para você parcelar em 3 vezes. Só que aí você pode oferecer para a pessoa o seguinte, olha, eu quero pagar à vista. Aí o que eu faço para saber? Né? Limpo a calculadora, bonitinho. 700 PMT, tá? O valor da parcela foi informado aqui para mim. A minha taxa de juros ela é 1, então 1I. 3 é o meu período, né? O meu prazo, são 3 parcelas somente, não 3N. Eu aperto PV. Esse valor aqui ó, é de 2.058. Tá? Se o vendedor ele me cobrasse mais do que esse valor, eu não deveria aceitar comprar a geladeira à vista. Por quê? Porque daí compensaria mais eu pegar esse dinheiro que eu não vou gastar na hora de comprar à vista e aplicar nessa aplicação do mercado que vai me render 1% ao mês, tá? Agora, se o valor fosse menor ainda do que isso daqui, beleza, perfeito. Eu vou pagar à vista, é melhor, porque é melhor eu pagar à vista que eu vou ter mais retorno pagando à vista do que se eu ficar aplicando nesse título aqui que está me pagando 1% ao mês. Tá? Assim que eu tenho que pensar. Porque apesar de dizer ó, que a parcela ela é sem juros, né? Uma parcela sem juros e sem entrada, existe um juros embutido ali dentro. Tá? Existe um juros embutido. Tanto é que se eu negociar à vista, a pessoa, a loja ali, ela vai acabar me dando um desconto. Ou seja, existe um pequeno juros embutido. Então, o que a gente fez nesse tipo de questão é descobrir
o juros embutido ele é maior ou ele é menor do que essa aplicação, né, que me paga 1% ao mês? Aí a gente descobriu, pô, se ele me cobrar mais do que esse valor aqui, quer dizer que não compensa eu pagar a geladeira à vista, tá? Compensa eu aplicar no mercado, quer dizer que os juros lá no mercado tá maior. E por aí vai. Esse tipo de análise que a gente tem que fazer. Qual o valor da prestação mensal antecipada? Sempre que eu falo antecipada, eu lembro da tecla BEG, que eu vou acabar utilizando, né? Opa, BEG, BEG. Necessária para amortizar, com 12 pagamentos, um financiamento de R$10.000 com juros de 5% ao mês. Qual o valor, né? Vamos fazer esse tipo de cálculo aqui, então. Vou colocar aqui o Unipaca HP. Primeiro passo, GBEG, né? A questão ela já me falou que é uma prestação antecipada, então eu já pago no início do período. Se eu não apertar esse GBEG, você já erra a questão ali. Tá? Então esse tipo de palavra tem que ficar muito esperto. Ok? Então GBEG, já coloquei uma parcela antecipada, 10.000, CHS, PV. Tá? Present value, já coloquei ali que eu gastei esse dinheiro, é um financiamento de 10.000. E eu tenho 12 vezes, 12 pagamentos, então coloco aqui 12N, coloco minha taxa de juros 5I, e lá no final, ó, por que eu vou colocar esse 0FV? Porque no final desses 12 períodos, eu não vou ter saldo devedor nenhum. Eu vou ter quitado 100% esse financiamento. Então, ó, 0FV. Estou querendo dizer para a calculadora, olha, lá no futuro não vai ter nada. Eu quero pagar a última prestação e zerar tudo que eu devo. E aí eu pego e descubro aqui qual que é a parcela desse financiamento, ela vai ser essa, 1.074,53. Essa questão aqui do BEG, né, de begin, que significa início, eu explico ele bem detalhado na aula de tabela price. Tá? Então, assim, não se preocupa no momento, eu coloquei essa questão justamente para a gente já ver que isso aqui vai aparecer, tá? Mas não preocupa no momento de tentar entender 100%. Na hora que você chegar ali naquela aula, eu explico isso detalhadamente, tá? É porque existem prestações que são antecipadas, ou seja, você já paga no início do período, tá? Acabei de financiar uma coisa, já estou pagando agora a minha primeira parcela, isso é uma prestação antecipada. E existe a prestação postecipada, que é a mais comum de todas, né? Você financia hoje e aí você paga no final de um período, digamos 30 dias. E aí você tem essas teclas aqui na calculadora, ó, o GBEG, que significa uma parcela antecipada, e o GEND, que significa uma parcela o quê? Postecipada, tá? Você paga depois. Eu vou ensinar vocês a utilizarem essas duas teclas aí, então fica tranquilo. Para a gente finalizar essa aula aqui com esse exemplo 8, quanto se deve depositar no início de cada mês? Ó, sempre que fala assim antecipado, no início do período, eu já sei que isso daqui eu vou utilizar a tecla BEG, de begin, numa caderneta de poupança que paga 0,5% ao mês, para constituir o montante de 100.000 no fim de 8 anos. Então vamos lá. Já está limpada a minha calculadora, né? Então, de novo, GBEG, tá? No início de cada mês, no início do período. Quanto que eu estou querendo ter lá no futuro? Eu quero ter 100.000, tá? Então, vou colocar aqui 100.000. FV, tá? Se eu quiser, eu vou colocar o CHS aqui, porque daí eu não preciso colocar depois lá na frente no PV, tá? Senão eu coloco um, eu coloco no outro. Então, eu vou colocar aqui já CHS, já vou colocar FV. Beleza, esse é o valor futuro que eu vou ter. Quanto tempo que eu tenho para ter esse valor futuro? Tenho 8 anos, né? Então, 8G, 12 vezes, 96 períodos. Qual que é a taxa de juros que eu ganho por mês? Né? 0,5I. E hoje eu tenho quantos para aplicar? Olha, hoje eu não vou aplicar nada. Eu quero saber quanto que eu vou ter que aplicar sem dar entrada nenhuma. Não estou começando a minha poupança com 5, 6, 7, 8 mil. Não, vou começar com 0 e eu vou ter uma parcela mensal para pagar. Então, coloco aqui, ó, 0, PV. Comecei com 0. Qual que é a parcela? Clica no PMT, 810,09. Beleza, pessoal? Então, eu trouxe aí 8 exercícios para a gente treinar, para continuar entendendo como utilizar essa HP. Aguardo vocês lá na próxima videoaula. Bons estudos a todos. Não se esqueçam de baixar o material, tá? Eu deixei isso já bem claro na primeira aula, mas não esquece aí que isso daí é muito importante. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até lá.